Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Fonte de Águas Vivas, canal este exclusivo para audiobooks. Te lembrando, caso você não tenha se inscrito, se inscreva, compartilhe, ative o sininho e curta o nosso conteúdo. E Deus te abençoe, dando continuidade ao nosso audiolivro Em Seus Passos, o que faria Jesus? Capítulo 7. Raquel sentiu-se bem por sair e ficar sozinha. Estava com um plano em mente e queria sossego para pensar direito. Mas antes de chegar ao fim do segundo quarteirão, teve o desprazer de encontrar Holly Page andando ao seu lado. Desculpe por atrapalhar seus pensamentos, senhorita, mas aconteceu de eu estar indo pelo mesmo caminho que o seu e imaginei que você não faria objeção. Na verdade, já caminhei um quarteirão inteiro perto de você e não ouvi ninguém se queixar. Eu não vi você, disse Raquel sem perder tempo. Eu não me importaria se você pensasse em mim pelo menos de vez em quando, disse Holly de repente. Então deu a última tragada em seu charuto, jogou-o na rua e com uma expressão meio pálida, continuou caminhando junto com ela. Raquel estava surpresa, mas não com medo. Afinal, conhecia Holly desde que ele era garoto, e houve uma época em que se tratavam com bastante informalidade pelo primeiro nome. Nos últimos tempos, porém, algo no jeito de Raquel havia acabado com isso. Ela estava acostumada com os elogios que ele lhe fazia e de vez em quando até gostava de ouvi-los. Mas naquele dia, sinceramente, queria-o longe. Senhorita Winslow, você pensa em mim às vezes? Holly perguntou depois de uma pausa. Ah, sim, muitas vezes, respondeu Raquel com um sorriso. Você está pensando em mim agora? Sim, estou. Pensando em quê? Você quer que eu seja totalmente sincera? Claro. Eu estava pensando em como gostaria que você não estivesse aqui. Holly mordeu o lábio inferior e pareceu ter ficado triste. Olha, Raquel, eu sei que não tenho liberdade para isso, mas preciso falar com você um pouco. Você sabe o que eu sinto. Por que me trata desse jeito? Você sabe que já gostou de mim um pouco. Gostei? É claro que a gente se dava bem quando nós dois éramos crianças, mas agora estamos mais velhos. Raquel ainda estava falando com calma, sem se alterar, do jeito que se sentiu quando ele a abordou. Ela ainda estava preocupada com seus planos, mas a chegada repentina de Holly tinha atrapalhado tudo. Os dois caminharam juntos em silêncio por mais um pequeno trecho. A avenida estava cheia de gente. Entre os que passavam estavam Jasper Chase. Ao ver Raquel e Holly, curvou-se educadamente ao passarem. Holly estava olhando de perto para Raquel. Eu gostaria de ser Jasper Chase. Talvez eu tivesse alguma chance, disse ele um pouco desanimado. Raquel ficou vermelha. Apesar da cor de sua pele, ela não disse nada e apressou um pouco o passo. Holly se mostrava determinado a dizer alguma coisa e Raquel parecia não poder evitar. Afinal de contas, pensou, ele terá de saber a verdade, qualquer hora dessas.
Raquel, você sabe muito bem o que sinto por você. Você não me dá nenhuma esperança. Eu poderia fazê-la feliz. Faz anos que eu a amo. Como assim? Quantos anos você pensa que eu tenho? Exclamou Raquel com um riso de nervosismo. Isso a havia desestabilizado um pouco. Você entende o que eu quero dizer, prosseguiu Holly, inflexível, e não tem nenhum direito de zombar de mim só porque eu quero que você se case comigo. Não estou zombando de você, mas não adianta falar com você, Holly, disse Raquel depois de hesitar um pouco, chamando-o pelo primeiro nome de uma forma tão franca e simples, que ele não poderia atribuir nenhum significado a isso, a não ser a informalidade por causa do tempo que se conheciam. É impossível. Ela ainda estava um pouco agitada por ter recebido uma proposta de casamento no meio da rua. Mas o barulho da rua e da calçada deu privacidade à conversa como se estivessem em casa. E você acha, se você me desse algum tempo, eu poderia... Não, disse Raquel com firmeza. Mais tarde, ela percebeu que pareceu grosseira, apesar de não ter sido essa a intenção. Então caminharam mais um pouco sem dizer uma palavra sequer. Estavam se aproximando da casa de Raquel, que estava ansiosa para acabar com aquela cena. Ao virarem a esquina da avenida, entrando para uma rua mais calma, Holly falou de repente e de um jeito muito másculo. Havia em sua voz um inconfundível tom de dignidade que Raquel nunca tinha visto. Senhorita Winslow, peço-lhe que aceite ser minha esposa. Há alguma chance de um dia você aceitar? Não há a menor chance, respondeu Raquel, determinada. Você pode me dizer por quê? Ele fez a pergunta como se tivesse o direito de receber uma resposta sincera. Porque não me sinto em relação a você como uma mulher deve se sentir em relação ao homem com quem se casará. Em outras palavras, você não me ama? Não amo, nem conseguiria amar. Por quê? Essa era outra questão, e Raquel ficou surpresa com a pergunta. Porque... E hesitou, com medo de exagerar na tentativa de exprimir exatamente a verdade. Diga-me, o porquê disso? Você não vai me magoar mais do que já magoou. Bom, eu não o amo, nem conseguiria amar porque você não tem propósito na vida. O que você já fez para que o mundo fosse um pouco melhor? Você gasta a sua vida dentro de clubes, em diversão, viagens e luxo. O que existe nessa sua vida que possa atrair uma mulher? Não muito, acho, respondeu Holly com um riso amargo. Mesmo assim, eu não sou pior do que o resto dos homens à minha volta. Também não sou ruim como alguns, mas gostei de ouvir suas razões. Então parou de repente, tirou o chapéu, curvou-se com seriedade para cumprimentá-la e foi embora. Raquel foi para casa e correu para o quarto, perturbada com o episódio que vivenciara de forma tão inesperada. Quando teve tempo de pensar tudo aquilo, sentiu-se
condenada pelo mesmo julgamento que havia imposto a Rolling Page. Propósito tinha ela na vida. Havia morado no exterior e estudado música com um dos professores mais famosos da Europa. Havia voltado para Raymond e fazia 1 ano que estava cantando no conjunto coral da primeira igreja. Era bem recompensada. Até 2 domingos atrás, sentia-se bem satisfeita consigo mesma e com sua posição. Tinha a mesma ambição da mãe e previa um sucesso cada vez maior no mundo da música. Que carreira a aguardava, exceto a carreira normal de toda cantora? Ela fez a mesma pergunta outra vez, e diante da resposta que tinha acabado de dar a Rolling, perguntou de novo se tinha algum propósito especial para a sua vida. O que faria Jesus? Sua voz valia uma fortuna. Ela sabia disso, não por orgulho pessoal, nem por vanglória profissional, mas apenas porque aquilo era um fato, e ela foi obrigada a reconhecer que até 2 semanas atrás seu propósito era usar a voz para ganhar dinheiro, admiração e aplausos. Afinal de contas, será que um propósito como esse seria mais sublime do que aquele pelo qual Rolling Page vivia? Ela ficou sentada em seu quarto por um longo tempo, mas acabou descendo as escadas, disposta a ter uma conversa franca com sua mãe a respeito da proposta da companhia de concertos e dos novos planos que aos poucos iam ganhando forma em sua mente. Ela já tinha tido uma conversa com a mãe e sabia que ela esperava que a filha aceitasse a proposta e ingressasse numa carreira de sucesso como cantora. Mãe, disse Raquel, entrando logo no assunto, ainda que temendo a conversa, decidi que não vou viajar com a companhia. Tenho uma boa razão para isso. A senhora Winslow era uma mulher de porte e elegante. Gostava de companhia, ambicionava ser reconhecida na sociedade e se devotava, de acordo com sua definição de sucesso, ao sucesso dos filhos. Louis, o caçula, 2 anos mais novo que Raquel, estava para se formar numa academia militar no verão seguinte. Enquanto isso, ela e Raquel ficavam sozinhas em casa. O pai de Raquel, assim como o de Virginia, tinha morrido quando a família estava morando no exterior. A exemplo de Virginia, sob a atual regra de conduta, ela se achava em total antagonismo com seu círculo familiar mais imediato. A senhora Winslow deixou que Raquel continuasse a falar. Mãe, sabe aquela promessa que fiz 2 semanas atrás? Promessa do Sr. Maxwell? Não, a minha promessa. A senhora sabe o que foi, não sabe, mãe? Acho que sim. Todos os membros da igreja pretendem imitar Cristo e segui-lo, naquilo que for compatível com as circunstâncias de hoje. Mas o que isso tem a ver com a sua decisão sobre a companhia de concertos? Tem tudo a ver com isso. Depois de perguntar o que faria Jesus e recorrendo à fonte de autoridade para me orientar, fui obrigada a dizer que não acredito que ele iria, no meu caso, fazer uso da voz desse jeito. Por quê? O que há de errado com uma carreira dessa? Nada.
não posso dizer que haja algo de errado. Você vai ficar julgando as pessoas que seguem a mesma carreira? Vai dizer agora que elas estão fazendo o que Cristo não faria? Mãe, gostaria que a senhora me entendesse. Não estou julgando ninguém. Não estou condenando nenhum cantor profissional. Estou simplesmente decidindo a minha vida. Quando olho para ela, tenho a certeza que Jesus faria outra coisa. E outra coisa, a senhora Winslow ainda não havia perdido a paciência. Ela não estava entendendo a situação, nem Raquel no meio disso tudo, mas estava ansiosa para que o futuro da filha fosse tão promissor como seus dons naturais pareciam mostrar. E ela estava confiante, pensando que assim que aquela empolgação religiosa desaparecesse da primeira igreja, Raquel seguiria com sua vida artística, conforme o desejo da família. Ela estava completamente despreparada para ouvir o que Raquel iria dizer em seguida. Que outra coisa? Alguma coisa que sirva à humanidade onde a música for mais necessária, mãe. Decidi usar minha voz de alguma forma que me permita satisfazer a minha alma, fazendo algo mais do que agradar plateias sofisticadas, ganhar dinheiro ou mesmo gratificar o meu amor pela música. Vou fazer alguma coisa que me satisfaça. Quando eu perguntar o que faria Jesus, não estou satisfeita, nem poderia estar, quando penso em mim mesma cantando na condição de uma profissional de uma companhia de concertos. Raquel falou com tanto vigor e seriedade que sua mãe ficou surpresa. Mas agora a senhora Winslow estava irritada e ela jamais tentava esconder o que sentia. Isto é simplesmente um absurdo, Raquel. Você é uma fanática. O que você poderia fazer? O mundo tem sido agraciado com homens e mulheres que lhe têm oferecido outros dons. Por que eu deveria, sendo abençoada com um dom natural, ir em frente, colocar um valor de mercado nesse dom e ganhar todo o dinheiro que fosse possível com ele? A senhora sabe, mãe, que me ensinou a pensar numa carreira musical sempre em termos de sucesso social e financeiro. Desde que fiz minha promessa há 2 semanas, não consigo imaginar Jesus integrando uma companhia de concertos para fazer o que eu deveria fazer e levar a vida que eu deveria levar se entrasse para a companhia. A senhora Winslow ficou de pé e sentou-se de novo. Foi com grande esforço que conseguiu se recompor. Então, o que você pretende fazer? Você não me respondeu ainda. Por enquanto, continuarei a cantar na igreja. Assumi o compromisso de cantar ali durante a primavera. Durante a semana vou cantar nas reuniões de White Cross, lá no retângulo. O quê? Raquel Winslow, você tem ideia do que está dizendo? Sabe que tipo de gente vive ali? Raquel quase se acovardou diante da mãe. Por um momento ela se encolheu e ficou em silêncio, mas então falou com firmeza. Sei muito bem, é por isso mesmo que estou indo. O senhor e a senhora Gray estão trabalhando lá já faz algumas semanas. Foi só hoje cedo que fiquei sabendo que estão precisando de cantores das igrejas para ajudar nas reuniões. Eles se reúnem numa tenda, fica numa parte da cidade onde a obra cristã é extremamente necessária. Vou oferecer-lhes ajuda, mãe, exclamou Raquel pela primeira vez, demonstrando paixão com suas palavras.
Quero fazer alguma coisa que me custe algum sacrifício, continuou. Eu sei que a senhora não vai me entender, mas estou desejosa de sofrer por alguma coisa. Durante toda a nossa vida, o que foi que fizemos em prol daquela parte de Raymond onde há pecado e sofrimento? Até que ponto negamos a nós mesmos ou oferecemos do nosso bem-estar e prazer pessoal para abençoar o lugar em que vivemos ou para imitar a vida do Salvador do mundo? Será que sempre vamos fazer o que a sociedade nos ordena com todo o seu egoísmo, transitando em seu pequeno circuito de prazer e diversão, sem nunca conhecer o sofrimento? Você está pregando para mim? Perguntou a senhora Winslow com serenidade. Raquel ficou de pé, entendendo o que sua mãe queria dizer. Não, estou pregando para mim mesma, respondeu com educação. Então fez uma pausa como se achasse que a mãe ia lhe dizer mais alguma coisa e saiu. Ao chegar ao seu quarto, percebeu que, pelo menos da parte da mãe, não podia esperar simpatia nem compreensão. Então, ajoelhou-se. Pôde-se afirmar com segurança que, naquelas 2 semanas, desde que a igreja do reverendo Henry Maxwell havia ficado de frente para aquela figura esfarrapada com o chapéu surrado nas mãos, mais membros haviam sido levados a ficar de joelhos em oração do que durante todo o período anterior de seu pastorado. Então, se levantou com o rosto molhado pelas lágrimas, sentou-se pensativa por um momento e em seguida escreveu um bilhete para a Virginia Page. Enviou por um mensageiro e então desceu as escadas para dizer à mãe que naquela noite ela e Virginia estariam indo ao retângulo para ver o Sr. e a Sra. Gray, o casal de evangelistas. O tio de Virginia, Dr. West, também vai se ela for. Pedi a ela que lhe telefonasse e pedisse que nos acompanhasse. O médico é amigo do casal e participou de algumas reuniões que eles fizeram no inverno passado. A senhora Winslow não disse uma palavra sequer. Seu jeito revelava sua total reprovação do caminho escolhido por Raquel, que acabou sentindo a amargura silenciosa da mãe. Por volta das 7 horas, o médico e Virginia chegaram e os 3 foram juntos para o local das reuniões da White Cross. O retângulo era o bairro mais famoso de Raymond. Ficava numa região perto das oficinas de trens e dos armazéns, onde as frutas eram selecionadas, classificadas e preparadas para distribuição. Era o bairro onde os piores elementos, os mais miseráveis, concentravam-se em favelas e cortiços, em torno de um terreno vazio, onde as companhias circenses se instalavam no verão e artistas mambembes se apresentavam. A área era cercada por bares, um ao lado do outro, casas de jogatinas e pensões sujas de 5ª categoria. A primeira igreja de Raymond nunca havia olhado para o problema que o retângulo representava. Tudo aquilo era sujo, vulgar, pecaminoso e medonho, tanto que ninguém queria chegar perto. A verdade seja dita, houve algumas tentativas de limpar aquela chaga
com o envio eventual de grupos de cantores, professores de escola dominical ou evangelistas de várias igrejas, mas ao longo dos anos a primeira igreja de Raymond, como instituição, realmente nunca havia feito nada para que o retângulo não continuasse a ser aquela tamanha fortaleza do diabo. Foi bem no meio desse lado vulgar e pecaminoso de Raymond que o evangelista itinerante e sua corajosa esposa haviam armado uma tenda de tamanho razoável e começado as reuniões. Era primavera e as noites estavam começando a ficar mais agradáveis. O casal de evangelistas haviam solicitado ajuda de cristãos da cidade e recebido apoio maior do que o normal, mas sentiam muita falta de música, tanto em quantidade quanto em qualidade. Durante as reuniões do domingo anterior, o organista havia se sentido mal. Havia poucos voluntários na cidade e as pessoas tinham uma voz apenas regular. A reunião de hoje não será das grandes, Joanne, disse a esposa, ao chegarem à tenda, um pouco depois das 7 horas, para começar a arrumar as cadeiras e iluminar o local. Receio que sim. O Sr. Gray era um homem de baixa estatura, cheia de energia, dono de uma voz agradável, de uma coragem digna de um lutador de primeira. Ele havia feito algumas amizades na redondeza, e um dos que se converteram com o trabalho dele, um senhor de fisionomia grave que tinha acabado de chegar, começou a ajudar na arrumação das cadeiras. Já passava das 8 horas quando Alexander Power abriu a porta de seu escritório e saiu para ir para casa. Estava indo pegar uma condução numa das esquinas do retângulo, mas foi interrompido por uma voz que vinha da tenda. Era a voz de Raquel Winslow. Aquela voz despertou-lhe a lembrança da luta que ele estava travando com uma questão que o colocara na presença de Deus para obter uma resposta. Ele ainda não havia chegado a uma conclusão. A incerteza o torturava. Seu histórico como ferroviário não o qualificava para algo que envolvesse sacrifício, e ele ainda não sabia o que fazer quanto ao assunto. Como? O que ela estava cantando? Como havia ido parar ali? Várias janelas se abriram. Alguns homens que estavam brigando perto de um bar pararam e começaram a escutar. Outros andavam apressados na direção do retângulo e da tenda. Com toda certeza, Raquel nunca havia cantado daquele jeito na primeira igreja. Sua voz era melodiosa. O que ela estava cantando? Alexander Powers, superintendente das oficinas de trens, parou outra vez e ouviu. A mensagem da música referia-se à sua disposição para seguir Jesus por onde quer que ele a guiasse e acompanhá-lo por todo o caminho. A vida impura, brutal e vulgar do retângulo parecia se renovar, à medida que a música, com toda a sua pureza, foi inundando a redondeza repugnante, chegando aos bares, aos locais de jogatinas e às pensões imundas. Alguém passou às pressas por Alexander
e disse em resposta a uma pergunta: a tenda está começando a brilhar agora de noite. É isso que o talento chama de música. O superintendente voltou-se na direção da tenda e ficou ali parado. Depois de um momento de indecisão, seguiu até a esquina e pegou o transporte para casa. Mas antes que a voz de Raquel sumisse com a distância, ele já sabia que havia chegado à sua conclusão sobre a pergunta acerca do que faria Jesus.